Você acha interessante fechar mais de 20 mil unidades de terapia intensiva, UTIs no Brasil? Isso foi há tipo 10, 15 anos atrás. Mas, por falta de dinheiro, mas empregar uma refinaria por muito menos do que valia. E diz que ele antes não foi feito isso porque os que governavam o país não eram gente boa, que eram muito rígidos. E que como o petróleo era deles, então eles podiam ficar com o que nós pagamos para ser construído lá. Se duvida? Então eu vou mostrar para você. Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? E isso antes dele serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. Você quer que coisas desse tipo continuem acontecendo? Como o aeroporto lá na África, que ficou para as moscas, tudo para lavar dinheiro. Com certeza. E aí o Porto Mariel, em Cuba, e metrô em outro país, centenas de obras em outros países começadas e terminadas. Mas a gente olha no nosso Brasil, tá a mesma coisa agora. Centenas de obras que o ex-presidente terminou, um monte de obras que estavam começadas há anos e paradas. Aí o ex-presidente terminou e começou outras, é claro, e terminou isso em 4 anos, sendo que 2 anos foi de pandemia. E aí o atual vai inaugurar uma obra e coloca um container velho enferrujado, depois explode dos lados. E que custou 500 milhões. Legal, né? Seu dinheiro indo pelo esgoto. Outro lá que teve que inaugurou e nunca que veio água até hoje. Desse jeito. Centenas de casas começadas e não terminadas. E entre outras obras, como escolas, etc. Tudo sem terminar, apenas começar. E você quer que isso continue. Sério. Aí a gente cansa de ver vários internautas mostrando locais onde antes era movimentado e hoje portas fechadas e escrito aluga-se, aluga-se. A gente só viu isso num período, na pandemia, por causa do tal fique em casa. Lembra? Todo mundo tinha que ficar em casa passando fome. Se não fosse o presidente daquela época, liberar dinheiro era 1.200 ou 1.400 para as mães que tinham filhos, e 600 reais para as pessoas sozinhas, para as pessoas em geral. Lembram disso? Pois e você achou ruim? E teve aqueles que disseram, uma coisa não tem a ver com a outra, como aquela enfermeira. Uma coisa não tem a ver com a outra. Tomou na cabeça, né? E os professores que não aprenderam? Não aprenderam. Não foram valorizados. Hoje a gente vê aluno batendo em professor. Por quê? Por causa dessas leis absurdas que criaram, em que os pais não podem educar seus filhos. E os professores não podem reagir. Eles têm que apanhar e ficar quieto. E se só apanhar, né? Se não for coisa pior. Isso é ideologia absurda, doentia, que você apoia. E eu fico achando assim, por que o Nordeste continua apoiando, sendo que eles veem que eles sofrem? Eles não têm as coisas que precisam. Eu não entendo. Foi inaugurada? Ele veio aqui inaugurou uma obra não concluída. Fica na beira daquele túnel, vê da água chegar. Ele sai no meio do túnel e não passa água por aqui. Por que não passa água? Essas pedras, essa areia, é pra impedir que essa água, a água da transposição, que vem pra matar a sede do povo, chegar ao Rio Ceará, ao Rio Grande do Norte, a Paraíba, porque a obra do Lula não tá pronta. Você sabe por que ele veio inaugurar dia 2 de julho? Porque o presidente, que é candidato no ano eleitoral, ele só pode fazer a inauguração até o dia 4. Então o que ele fez? Ele veio dia 2 de julho e inaugura uma coisa que não está concluída, só pra dizer, eu que fiz. Tá aqui o túnel, ó. Cadê a água, Lula? Deixa de mentira, Lula. Mas honestamente, o que a gente pode esperar de um cara que mente há anos pro Nordeste, usando a fome, a seca, a miséria pra ganhar